A paz do Senhor Jesus, alunos do Kairos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar nossa matéria de antropologia. Vamos para a página 45 falar da graça de Deus. Na matéria anterior a gente havia falado do pecado. E agora nós vamos falar da graça de Deus. O pecado denigra a imagem moral do ser humano, porque sabemos que não fomos criados debaixo da natureza do pecado. Nós somos criados seres perfeitos, mas pela desobediência de um só homem, conforme Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, o pecado ele entrou no mundo, denegriu a imagem do ser humano, a imagem moral do ser humano, e nos depreciou diante da presença de Deus, ou seja, separou o homem da presença de Deus. Agora nós vamos falar acerca da graça. Sabemos que nós, como criaturas, não temos condição nenhuma, nem mérito nenhum para se voltar a Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, proveu um meio, através do seu amor, através da sua compaixão, de nos trazer de volta à sua presença. E concluindo o que eu havia dito, que Paulo falou em Romanos, que por um homem entrou o pecado no mundo, Paulo concluiu dizendo que Cristo, através do seu ato de obediência, redimiu toda a humanidade. Então Deus ele colocou o seu plano em ação, o plano de redenção, em redimir toda a humanidade. E também estabeleceu sobre nossas vidas a sua graça. O que seria a graça? Graça é o favor imerecido, ou seja, nós não temos méritos, não temos condição nenhuma de sermos justificados diante de Deus, pois todos nós estamos afastados de Deus por nossos pecados. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos resgatou e nos trouxe de volta à sua comunhão, à sua presença. O que as Sagradas Escrituras falam acerca da graça, Aqui nos primeiros capítulos de Gênesis, a graça de Deus se revela através da dádiva ao homem e seu equilíbrio interior, de sua posição harmoniosa dentro da ordenada estrutura hierárquica do cosmos e da perene comunhão e amizade com Deus. Ou seja, o que o livro está dizendo? Que nós somos coroa da criação de Deus. Nós somos a dádiva de Deus. Somos seres criados por Deus e que temos um princípio de criação pelo qual nós somos uma referência, ou seja, somos a coroa da criação de Deus. Isso Gênesis deixa bem claro. Em Deuteronômio significa a segunda entrega da lei, Devarim, no hebraico, vem dizendo assim: podemos definir a graça de Deus como seu amor aos que são fiéis, pelo que podem corresponder ao amor divino. Nós vemos em Deuteronômio Moisés dizendo que aqueles que são fiéis, aqueles que obedecerem, serão benditos na terra, porém aqueles que permanecerem fiéis, eles serão malditos na terra. Isso fica restrito ao tempo da lei. E Moisés deixa bem claro também em Deuteronômio que existe dois caminhos, e que ele aconselha a seguir o caminho da vida. Então Deus está dizendo que todo o nosso esforço, Deus está dizendo que toda a nossa renúncia, ela não é em vão. Ou seja, renunciar à carne não é em vão. Renunciar à carne é nada mais, nada menos que se aproximar de Deus, ter um contato mais próximo, mais íntimo com Deus. Toda renúncia exige um preço aqui na terra, porém, ela é satisfatória para a nossa alma, para o nosso espírito, aonde nós encurtamos o nosso relacionamento com Deus, ou seja, nós ficamos mais pertinho da nossa comunhão com Deus, E Deuteronômio ele mostra isso, que a graça de Deus sim foi derramada para todos, porém, aqueles que permanecem fiéis, esses serão recompensados, E nós vemos aqui falando sobre o livro de Oséias. Oséias pagou um preço terrível
para que fosse publicado a sua profecia, né? Deus mandou Oséias casar com uma prostituta, e ali ele foi uma parábola para Israel, né? Onde Deus usou a sua vida para dizer a Israel o que Deus sentia do seu povo, o amor que Deus tinha pelo seu povo e o contraste que o seu povo tinha para com Deus, ou seja, que o seu povo se voltava para os outros ídolos, né? Imoralidade espiritual, ou seja, o adultério espiritual, é quando a pessoa deixa de servir ao Deus verdadeiro e começa a se inclinar para outros deuses. Em Isaías, página 46, notamos a graça de Deus intimamente relacionado com a vinda do Salvador e com a salvação messiânica. Isaías é chamado de o profeta messiânico, pois muitas das suas passagens ele trata acerca do Messias. Uma das passagens mais bonitas é Isaías 53, né, que retrata muito bem a graça de Deus, dizendo que ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Em Jeremias, a graça de Deus está relacionada com a aliança de Deus e o seu povo, né? Nós vemos que Jeremias pagou um alto preço para entregar a sua mensagem. E esse alto preço que Jeremias pagou foi muito duro para o profeta, porém foi conclusivo as suas profecias para a nação de Israel. E não somente para a nação de Israel, mas também para até os dias de hoje. Porque o livro de Jeremias, até hoje fala conosco, né? Ele pagou um preço muito alto. Porém, o seu livro, que foi direcionado à nação de Judá, todas as profecias que foram direcionadas a um povo de coração duro, hoje serviu de aprendizado, não somente para o povo de Israel, o povo de Judá, mas também para nós nos dias de hoje, né? Aqui na página 46 também, nós vemos falando acerca da graça de Deus no livro de Jeremias. Uma coisa interessante é o conceito de graça e salvação. O conceito de graça constitui no Antigo Testamento um conceito tão complexo como o de salvação, que tem por base a eleição sem a interferência ativa do homem. Através da fé, o homem responde ao apelo de Deus e se entrega pessoalmente a Ele. O homem que se converte e deixa o pecado é justificado e se torna um homem segundo a vontade de Deus. Então, quando a revista fala aqui acerca da eleição, é porque nós somos atraídos por Deus, né? Isso tanto Armínio quanto Calvino concordam no primeiro tópico, que ninguém vai a Deus sem que Deus o atraia. Nós não temos condição nenhuma de chegar até a Deus sem que Deus ele nos atraia com a tua graça, com a tua presença. Porque em duas coisas essas correntes teológicas concordam: que o ser humano é depravado, né? Ou seja, nós estamos em depravação total. Não temos condição nenhuma de nos salvar. Não temos condição nenhuma de chegarmos até a Deus. Então só conseguimos chegar a Deus se Deus nos atrair. Isso está no primeiro tópico da tulipa, que é os 5 pontos calvinistas, e o primeiro tópico do factis, que é o primeiro ponto dos arminianos, 5 pontos arminiano, né? A graça e a redenção. A revelação progredindo o povo de Deus e se conscientiza da importância da redenção. A redenção aplica-se desde uma libertação de emergência individual até a grande obra libertadora de Deus que tira Israel do Egito e se estende até a redenção histórica e escatológica dada por Deus. O que representa a redenção? A redenção, ela servia nos tempos antigos para redimir os escravos.
Ou seja, os escravos não tinham condição nenhuma de viver em liberdade. Eles eram parte dos seus senhores. E a redenção ela partia desse princípio. Quando uma pessoa queria libertar um escravo, ela pagava um preço por essa libertação. E após pagar esse preço, esse escravo passava a não pertencer mais a esse dono, mas ele passava a ser livre. É da mesma forma que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós somos escravos do pecado. Nós estamos debaixo da sujeição do pecado. Todo ser humano está nessa condição. E Jesus nos redimiu, pagando com teu sangue o alto preço, para que nós escapássemos da prisão chamada pecado, da prisão chamada vida pecaminosa, para nos dar uma nova vida, para nos transformar, conforme disse 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. No Novo Testamento, aqui está dizendo, começando pelos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos porque são evangelhos parecidos. Vemos que Lucas, principalmente, apresenta aspecto da obra salvadora de Deus através da graça, ainda que Jesus Cristo não tenha usado essa palavra. Nós vemos que Lucas ele fala bastante acerca da salvação, da redenção e da graça de Deus. As atividades e ensinamentos de Jesus Cristo incluem o conceito de graça, pois Jesus cumpriu o que estava prometido no concerto da aliança de Deus com seu povo. O Deus da graça é o Deus conosco. Ou seja, quando Deus enviou Cristo ao mundo, Deus estabeleceu uma nova aliança, chamada Aliança da Graça, pela qual nós também compreendemos, quando falamos do contexto histórico, da narrativa histórica, nós entendemos também ser dispensacionalista, ou seja, dispensação da graça. Nós estamos nesse tempo vivendo, o tempo da dispensação da graça. Logo mais já estou gravando a segunda parte do vídeo, que a bateria do celular está acabando. Deus abençoe a todos.